Gente, tem muita gente me perguntando em box a respeito da lei de Hebb e de como isso vai funcionar. Com o pouco de tempo que eu tenho, vou explicar agora do jeito mais franco e direto possível. Talvez tenha muita gente que acredita que isso é difícil de fazer, mas na verdade é a técnica básica de qualquer dessensibilização que um bom terapeuta, psicólogo, ou às vezes até o psiquiatra, quando ele gosta de trabalhar com o paciente, ele faz. Vou explicar totalmente como isso acontece na minha sessão, porque tem muito jeito de fazer. Eu tenho os meus preferidos, vou explicar aqui agora e você já vai entender. A lei de Hebb é um princípio, não é uma técnica, tá? A gente tem milhões de técnicas que vão atingir esse princípio, vão funcionar por causa dele. Qual que é o princípio? Neurônios que disparam juntos se conectam. Se você está pensando em alguma coisa que te causa um problema, esse problema ele pode ser real, totalmente real, e a sua dor por ele seja proporcional. Ele pode ser piorado, e isso em quase 100% das vezes é o que acontece. Existe o problema, ou às vezes até não existe. É só um princípio, é só uma possibilidade, nem aconteceu, você nem sabe se vai acontecer ou não. Você não sabe o que a outra pessoa está pensando. Você não sabe se você tem tal coisa ou não, nem sabe ainda, mas quando você pensa nisso, você fica mal. E é por isso que você está me chamando. Porque se o problema existe e você não ficar. Se o problema existisse e você não ficasse mal com ele, você não ia me procurar. Você ia procurar um técnico nesse problema, que não é um psicólogo, seja lá um mecânico, um médico, seja lá o que for. Quando você me procura, geralmente é porque você está vendo, geralmente, claro que não é 100% dos problemas isto, mas a maioria é. Você está vendo uma desproporção emocional sua em vistas a um fato, em relação a uma coisa. Senão você não me procuraria. Quero lidar melhor com isso. Quero tirar isso de mim, é o que as pessoas dizem, né? Quero que você tire isso de mim, como se fosse uma cirurgia. Querendo ou não, não é uma cirurgia, mas a gente tira, geralmente tira. O que eu vou fazer? Ela reagir proporcionalmente, reagir emocionalmente de uma maneira proporcional ao problema. Adequar, ajustar a emoção dela ao tamanho do problema. Muitas das vezes chegamos à conclusão de que o problema nem é real. Vou te dar um exemplo. Entre outras coisas, a pessoa reclama pra mim que quando ela anda na rua, as pessoas olham pra ela. Ela até sabe que não é verdade, mas ela se sente muito observada. Essa observação causa ansiedade. Então ela vai me procurar por quê? Porque ela se sente observada, sabendo que não é verdade. Então por isso que ela vai me procurar. Ou quando ela está sendo observada, porque todo mundo que anda na rua em algum momento será observado, ela sente uma ansiedade muito grande, ela não gostaria de sentir. Ela vem me procurar para isso. Com algumas perguntas, eu consigo colocar ela imaginativamente. Estou falando nem de hipnose, pode ser, pode não ser. Imaginativamente, em vários contextos possíveis e compatíveis dentro daquilo, perguntando como ela se sentiria. Nisso, a lei de Hebb vai agir. A gente consegue falar de um problema que causa dor nela, e é por isso que ela me chamou. A gente começa a falar do problema, ou melhor, ela começa ou continua a falar do problema sem sentir aquela dor, aquela ansiedade, aquela angústia que é atrelada ao problema. Como que eu modero isso? Do jeito que eu faço a minha pergunta. Ela meio que terceiriza. Vou explicar melhor. Eu acho que vai dar para entender assim, já que o exemplo que eu dei é de alguém que anda ansioso na rua porque se sente observado. Porque se sente inferiorizado, etc. Não importa, na verdade, o tipo de palavra que entra aqui. Eu pergunto como que ela faz. Tá, você desce do ônibus, tá na rua, já estão te olhando? Não, geralmente não, já descer do ônibus não, eu começo a andar. Quando eu vejo a primeira pessoa, eu penso, nananana, será que? E aí eu vou pensando. Ou seja, ela me ensina passo a passo o que ela está fazendo. Detalhe, geralmente a pessoa não sabe o que ela faz passo a passo. Ela faz todo dia, mas ela não sabe explicar como, porque ela nunca pensou em fazer isso. Ela chama aquilo de problema, de ansiedade, de complexo, de inferioridade, ela dá um qualquer nome, e nunca pensou passo a passo como ela faz para se sentir mal. Por quê? Não são as pessoas que fazem ela se sentir mal, ela sabe disso. Não é a rua que faz ela se sentir mal. Não é o espaço aberto. Se não é nada disso, é o que ela pensa. Se ela não pensasse o que ela pensa naquele momento, ela não sentiria nada. A minha pergunta, ou com as minhas perguntas, na verdade, ela vai descrevendo passo a passo, detalhadamente, o itinerário de nervosismo que ela cria nela mesma. Eu pergunto, quando você desce não sente nada? Não. É só quando você vê a primeira pessoa? Nossa, eu não sabia. Pois é. O que você pensa quando essa primeira pessoa passa? Eu penso assim, será que ela me olhou? O que foi que ela pensou? Aí eu pergunto, tá, você sabe o que ela pensou? Ela falou? Não. Dá pra saber? Pelo jeito da pessoa, mas não é seguro. Não, eu não sei. Eu não sei o que ela tá pensando. Perfeito. Quais são as coisas que você acha que ela pensa? Agora essa pessoa, quando eu pergunto, ela frita.
ela pode pensar isso, ela vai dizendo pra mim, ó, ela pode pensar isso, ela pode dizer aquilo. Eu digo, beleza, por que que você acha que ela pode pensar, vamos supor que a sua roupa é feia, ou que o seu nariz é grande, ou tudo que a pessoa falou eu vou devolvendo. Por quê? De onde você tirou isso? Alguém te falou? Algumas coisas as pessoas falaram e outras não. Ok. Se alguma pessoa falou, por exemplo, que o seu nariz é grande, ao mesmo tempo outras pessoas também falaram? Não, foi só ela. Ou não, foi ela e mais duas. Não, foram 15 pessoas. Qual que era a intenção delas em falar isso naquela ocasião? Ah, me fazer mal na... Será? Será? Às vezes é, às vezes não. Às vezes querem interagir com você. Qual que é o ganho que elas tinham enquanto elas estavam fazendo isso? Enfim, não tem como eu ensinar isso nos stories, mas eu acho que eu tô indicando pra vocês o caminho de como eu faço essa dessensibilização. Porque ela vai chegar num consenso que as pessoas faziam isso não era por indignação com o nariz dela ser grande. Que, aliás, pode até não ser, ou pode ser um pouco, ou pode ser muito, não muda muita coisa. Mas o final da nossa conversa foi o seguinte: eles falaram isso por indignação. Você acha que quando você virava de tão grande, batia o nariz deles? Você acha que você ofuscava a luz do sol? Não, eu não incomodava ninguém com o nariz. Então eles faziam por quê? Por diversão. Então tá bom, é por isso que eles faziam? Ok. Agora que você concordou comigo que eles não faziam por indignação, porque ninguém fica indignado com isso. Inclusive, o que aconteceria se você devolvesse a brincadeira? E se você aceitasse? Teria durado uma semana, né? Pois é, fácil de... Então, beleza, mas ok. Foi o que aconteceu. A intenção deles era ter interação. Divertir-se. Você acha que quando eles iam pra casa deles, eles pensavam no seu nariz? Quando eles conversavam fora da escola a respeito de você, falavam do seu nariz? Você faria isso de alguém? Conhece alguém que faça? Não. Não é interessante o nariz. Ficou no seu caso, mas na prática não é. Então aquela primeira pessoa que você viu na rua, quando você desceu do ônibus, que é o que acontece atualmente, você acha que, entre outras coisas, ela pensa no seu nariz. Ok. Qual que é a chance dela ter realmente reparado no tamanho do seu nariz? De 0 a 100%. Você desceu o quê? Na Avenida Paulista? Tal. Qual é a chance de alguém estar olhando pro seu nariz? Caramba, a chance é de 10% ou menos. Ok. Aí vamos supor que ela tenha visto, ó. A chance já é minúscula de ela ter visto. Digamos que ela tenha visto. Será que ver e reparar é a mesma coisa? Então, ok, ó. A gente tá na micro chance dela ter visto, reparado e ainda achado grande. Suponhamos que ela achou isso. Qual é a pior coisa possível que pode acontecer? Ela te achar horrorosa por isso? É uma possibilidade já não grande. Porque todos os narigudos que eu conheço que quiseram casar, casaram. E você? Isso eu falo, né? E você, conhece? Conheço. Então, em teoria, isso não é um grande problema. Que a pessoa diga, puxa, eu nunca queria ter um nariz desse. Pode ser, mas por quanto tempo ela vai ficar pensando no seu nariz após o momento que você passou por ela, assim, ela viu? Nem 10 segundos. 5 segundos, no máximo. Se chegar a isso. Ou seja, ninguém tá ligando, nada vai acontecer. Você acha que as pessoas vão deixar de gostar de você por causa disso? Quantas? Não existe. Não existe. Ou prova pra mim que existe. Explicação técnica. Ela acredita que toda vez que alguém olha o nariz dela ou pode olhar, algumas coisas ruins que aconteceram na vida dela, que foram muito poucas por causa do nariz, pouquíssimas, quase nulas, e a outra parte ela construiu através dos anos achando que as pessoas estão pensando, etc., mas não estão. Até porque é um assunto tão desinteressante para qualquer pessoa do mundo que ninguém faria isso. Ninguém. Pensar no Naruto, pensar no Padre Oliveira, pensar num cocô de cachorro na rua é mais interessante do que pensar no nariz de alguém. Nem a própria pessoa que tem o nariz grande ficou indignada com o nariz de alguém que não fosse dela mesma. Então ninguém faz isso, é impossível. Mas aquela dor que você teve na época, ela é disparada toda vez que o assunto é nariz. Isso é reflexo condicionado, não tem problema nenhum. Eu desfaço o reflexo conversando dessa maneira. Pela primeira vez ela conseguiu pensar no nariz dela e não sentir nada. Caramba, pode crer, mas não é nada. Cara, eu não tenho nem argumento, ele tá certo. Ela pensa no nariz de novo depois que a sessão acaba, ela não sente nada. Nada, nada, nada e nada. Acabou, tá resolvido. E o que eu, como terapeuta, vou fazer nesse momento? No momento do fim da sessão. Quando é que você pode dar um rolê na rua e ficar andando a esmo lá pra ver quantas pessoas você tem certeza que olharam pra você, quantas pessoas olharam e pensaram em você, quantas pessoas olharam pro seu nariz e quantas se indignaram. Ela acha engraçado, ela fala, vou amanhã. E é isso mesmo que eu quero, tem que ser rápido, depois da sessão, o mais rápido possível. Vou amanhã, então beleza. Você vai andar, se possível você vai pedir informação das pessoas na rua, eu quero que você me traga tudo que seja prova de pessoas que estão muito indignadas com o seu nariz. Ela sai na rua já nessa intenção. Ela já sai rindo de casa. Cacete. Quando ela descer do ônibus e ver a primeira pessoa, que era o gatilho para ela pensar o que ela pensa, ela pode ver a primeira, ela pode ver a segunda. Ao invés de ela
disparar o pensamento que ela tinha antes, esse pensamento ele já tá tão ridículo, mas tão escroto, que ela nem quer saber dele. Se ele passar pela cabeça, ela dá risada. Então ela pensa no quê? No que eu falei. Ela pensa em outra coisa, no que ela quiser e pronto. Acabou, é só isso. Então, olha, na verdade, é o seguinte. Quase todas as pessoas que me procuram, elas chegam falando errado a respeito do problema delas. Porque o princípio que elas têm é que elas têm um problema dentro delas. Não é uma coisa que acontece em um momento por causa de um pensamento. Pra ela não é isso. E na verdade sempre é isso. Mas pra ela nunca é. Ela acha que é algo dentro e que eu vou tirar isso dela. Como o pressuposto dela é isso, é algo dentro de mim que tem que ser tirado, ou que tem que ser descoberto de onde vem, quando ela senta aqui, ela fala assim, olha, eu vou... É o seguinte, quando você tem, dona Maricota, 46, certo? E qual o problema? Então, porque na minha infância já começou errado. Já começou errado. Não é a infância dela que está promovendo o problema dela hoje. O que promove o problema dela hoje é o que ela pensa quando o assunto é o problema. É só 100% certeza absoluta. É só isso que é o problema. Então ela vai achar o quê? Que por aquilo ter acontecido na infância, toda vez que ela pensa o problema, ela sente aquilo. Como se fosse um gerador de problemas dentro dela. E na verdade não, é o que ela pensa na hora. E o que ela pensa na hora, toda vez que ela pensa, devido à rede neural que ela construiu, através do exercício de pensar e pensar mal a respeito de uma coisa, toda vez que esse assunto cai à tona de novo, ela sente a mesma angústia. Toda vez a mesma angústia. Então qual que é a solução para ela? Até que ela faça a nossa terapia. A solução para ela é não pensar. É recusar, é fugir, é trocar por outra coisa. E assim vai tentando passar o tempo com menos angústia. Comigo ela vai falar. Só que eu vou colocar o mesmíssimo assunto de um jeito que não é como ela está acostumada a fazer. Ela tem que se matar para responder minhas perguntas. E todas as minhas perguntas são pertinentes. Ah, quando você pensa que seu namorado te deixou, você sente isso? Entendi. Você conhece alguém que o namorado deixou e não sente isso? Conheço. A Tiffany, a Roberta, a Rosa, certo? O que elas pensam nessa hora? Eu acho que elas pensam... Elas pensam isso? E por que você não pensa a mesma coisa? Por que isso não serve para você? Mais uma explicação técnica de tudo isso. Ela construiu, sem saber, sem querer, não tem culpa de nada, mas ela construiu um caminho neural que, toda vez que esse cérebro, que esse assunto aqui, que está na minha mão, esse é o assunto, passa no cérebro, toda vez que ele passa no cérebro, ele ativa uma rede neural, que vai, sei lá, tá ligado a uma dor do braço, ao coração bater mais forte, a falta de ar, a outro pensamento, tudo mais. Toda vez que ela entra nesse assunto, isso acontece. Raios elétricos, e liga esse de novo, liga esse de novo. Do jeito que eu pergunto, o assunto entra e os raios não vão para aquele lugar, eles vão para outro. Eles vão para outro. Porque eu estou perguntando outra coisa, eu não deixo ela cair ali onde ela já cairia. Vai, cai para outro, cai para outro. Vê um monte de ideia nova na cabeça. Quando eu pergunto de novo, o organismo dela, ele não sabe se ele envia o impulso elétrico para onde ele mandar, você é para o outro, porque agora tem duas opções. E geralmente eu ofereço 3, 4, 5, ela escolhe a melhor. E a gente reforça na conversa. Então, então é isso? Então, o que você sente quando você fala dele é angústia, dor no peito. É isso? Entendi. Então, quando você fala desse assunto, aqui, desse jeito, pensando dessa maneira, o que você sente é isso? Entendi. Através da conversa eu vou falar, e se você fosse assim? Tá, entendi. Se você fosse assim, eu sentiria menos. E se você fosse assim? 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 Ela percebe que todos esses assins são possíveis. E se você achasse isso e não aquilo? E se você tivesse outra cidade que não essa? E se você fosse mais nova? E se... Eu vou colocando várias perguntas desse tipo, mas que são compatíveis com o caso. Aqui agora eu não estou falando de caso nenhum, né? Não é ninguém. Mas é esse tipo de trabalho que eu faço. Eu coloco ela em vários pontos de observação. Depois, quando ela volta para aquele, eu falo, e aí? Como é que você faz para sentir o que você sente? Ela me fala assim, sentir o quê? Eu não estou sentindo mais nada. Não? Pensa de novo aí, que você estava me contando. Mas que imbecilidade a minha, né? Tá bom, obrigado. Aí na semana seguinte eu pergunto, como é que você ficou? Ela me fala, que macumba foi essa que você fez? A pessoa está traumatizada, machucada, ansiosa, deprimida por algum assunto, por algum acontecimento, toda vez que ela acessa esse assunto, ela tem o que eu acabei de falar para vocês. Quando isso acontece, é milésimos de segundo. E o estado no qual ela fica, no qual ela se encontra, é impossível que ela se veja fora disso. Ela não consegue ter novas ideias, ela fica com aquelas mesmo e vai criando outras piores, porque o cenário, o ambiente interno dela não é melhor, não é favorável. Então, ou ela pensa merda, ou ela pensa o que ela já está pensando, ou ela não pensa nada. E se não pensa nada, não existe. Então, o que ela vai pensar é merda, e vai criar mais merda ainda. Eu freio esse pensamento, não deixo ela pensar merda. Não, tudo bem, você tem razão, tá tudo certo, mas e se eu sou obrigado a ela ter todas as ideias do mundo que ela não teve?
que ela nem pensou que ela podia ter tido. Depois que ela teve essas ideias, ela pensou como uma pessoa normal que não tem problema nenhum. Quando ela volta pro problema, ela percebe que ela não tem problema nenhum, ou que ele é pequeno, e larga. Tchau. Na verdade, quando eu pergunto e se, não são muitas perguntas assim uma atrás da outra. Ela tem bastante tempo para articular cada questão. E eu coloco a questão como se não fosse a dela. Tá, se você fosse uma pessoa que não se importa quando é abandonada, o que você faria hoje, por exemplo? Sim. Por exemplo, hoje é o dia de que tem a piscina no clube, e eu entendi. E você tá impedida de ir? Não, e por que você não vai? Ela começa a me dar as respostas para a pergunta: o que você faria se você fosse normal? Se você estivesse bem? E aí depois ela vai perceber que ela só não está bem porque ela parou de fazer as coisas que fazem ela se sentir bem. Então eu solicito imediatamente: volte a fazer e me conte. Isso dentre outras coisas. Ela vai ficar normal de um dia para o outro. Isso acontece muito rápido. Você quer aprender a fazer isso?